Vamos abrir em Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Parece uma promessa, mas são 4 versículos falando de lutas e um falando que nós somos mais que vencedores. Jesus nos amou tanto que ele deixou sua glória, nasceu, cresceu em graça e em estatura, ensinou por palavras e pelo seu exemplo, nos enviou seu Espírito depois de morrer no nosso lugar, mas fez um alerta muito sério para a nossa vida em João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E aí ele vem com a notícia tenebrosa. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Antes de falar isso, ele fala que em mim vocês têm paz. E depois ele fala que nós teremos aflições. E no nosso texto de Romanos 8, ele fala de várias aflições. No versículo 35 fala tribulação, fala de angústia, fala de perseguição, de fome, de nudez, fala de perigos ou até armas físicas. Aqui ele disse espada. No próximo ele fala que nós enfrentamos a morte todos os dias. Você enfrenta a morte todos os dias? A morte do ego, da carne. Sua vida está crucificada, como ele disse, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz todos os dias. É a morte que nós enfrentamos todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Hoje nós não temos mais a cruz física. Na época que ele escreveu isso aqui, tinha. Hoje nós não temos mais os jogos romanos que usavam os crentes, os cristãos, como alimento para as feras. Pega esses cristãos aí, vamos iluminar a cidade com eles. Põe na cruz e bota fogo. Se vocês virem, espero que vocês não vejam, mas se vocês virem o filme Calígula, ele é muito real, ele mostra a podridão de Roma e como os cristãos eram mortos de várias formas. Calígula foi um dos mais perversos imperadores romanos. O filme tem cenas até pornográficas, então não recomendo que veja. Tem cenas muito fortes de pessoas sendo usadas para entretenimento de quem vê com alegria carnal exorbitante de ver sangue sendo derramado, de ver cabeças rolando. Hoje é fácil. Hoje a gente recebe perseguição, como aqui no Brasil pelo menos, uma exclusão, uma rejeição,
uma mágoa, alguém pega ranço da gente. É fácil. Mas a cruz tem que fazer parte da nossa vida todo dia. E isso não é fácil. Aguentar a perseguição, a gente aguenta. Mas será que a gente está a fim de aguentar a cruz? Você se considera como uma ovelha destinada ao matadouro agora? Todos os dias? No 38, ele diz que nem morte, nem vida, nem anjos ou demônios, nem presente nem futuro ou qualquer poder, nem altura nenhuma, nem profundidade nenhuma, nem qualquer outra coisa. Aqui ele podia parar de falar todo o resto, que ele fala qualquer outra coisa, nada na criação, inclusive na criação celestial, porque antes ele falou de anjos e demônios. Nada que Deus criou pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então aqui nesse texto ele fala de duas coisas: oposição e amor. E no meio disso ele fala que nós somos mais que vencedores. São 2 versículos antes e 2 depois, e no meio, como um sanduíche, ele fala: somos mais que vencedores. Não é vencedor, é mais que vencedor. O que é mais que vencedor para você? Mais. Você quer ser campeão olímpico? Quer ser campeão do mundo? É mais do que isso. Mais. Em Deus, você é mais, mas não em Deus. No 37, vamos detalhar. Em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Tem algo essencial que faz parte da nossa vitória, maior do que a vitória do mundo: o amor. E ele nos amou tanto que ele nos alertou: vocês passarão por aflições. Se alguém te prometeu uma vida boa depois que você entregar a sua vida para Cristo, ele mentiu para você. E acho que você já sabe disso. Quando nós entramos no reino de Deus, nós viramos alvo de uma oposição. Nós somos rejeitados espiritualmente. E eu tenho dito que se no mundo existem 30 milhões de diabos, demônios, 5 milhões deve estar na Éfeso. Porque a gente está avançando sobre as trevas. A gente está falando o que não é gostoso de ouvir. A gente está levando luz. E o primeiro lugar que a luz entra é no nosso coração, onde a gente não quer deixar ela entrar. E isso dói, machuca, magoa. Mas nós estamos aqui. Parabéns para vocês. Porque vocês têm ouvido a palavra nua e crua. O evangelho puro e simples, sem meias palavras. Vocês estão conhecendo o Deus do amor e o Deus da justiça, como Ele é. E vocês são guiados a viver uma vida no Espírito. E isso dói. Dói porque quando nós precisamos renunciar à nossa carne, ela não quer renunciar. Nós somos levados pelo Espírito a forçar a renúncia dela. Nós jogamos ela na cruz, com ela gritando: não, não, não. Mesmo assim você fala: você vai morrer hoje de novo. Você não vai fazer a sua vontade. Eu não vou te ouvir. Isso dói demais. De vez em quando a gente ouve, a gente peca. E aí vem uma coisa pior do que esse sentimento de crucificação. É o confronto do Espírito Santo. Ele fala: você pecou. Vai para a cruz de novo. Isso ainda volta para o primeiro exemplo. É difícil, mas dá para fazer. Mas tem hora que ele fala: vai para a cruz e confessa publicamente. Aí aperta. Porque você não pode confessar só para o Espírito. Você tem que falar para alguém.
tem que olhar para a pessoa que você magoou e pedir perdão. Você tem que falar para a pessoa que você está com ranço e falar o motivo do ranço com lágrimas nos olhos, porque pensou mal da pessoa. Você é obrigado a andar na luz, porque ele está na luz. E se alguém te falou diferente disso, mentiu para você. Conforme aumenta a sua maturidade, a sua consagração, a autoridade do nome que nós cantamos agora, que está sobre todo nome, e que cura, e que liberta, e que ilumina, e você pode usá-lo com autoridade. Conforme aumenta a autoridade do nome em você, aumenta o poder, aumenta o reino, aumenta o brilho, aumenta o salgar e o iluminar. Você consegue impactar o mundo cada vez com mais intensidade. E com isso, aumenta a oposição. E Jesus vem e convida a gente para multiplicar 100 por 1. Mas ele fala que também pode ser uma multiplicação a 60 ou a 30. E aí, conforme a oposição aumenta, a gente tem a tendência de diminuir o avanço e deixar de multiplicar 100 por 1, pela oposição mesmo. Quando você precisa corrigir uma pessoa que não quer correção, e você sabe que esse é o papel corrigir, mas a pessoa não ouve constantemente, insistentemente, permanece no erro a vida toda, não muda, não te ouve, a sua tendência é esfriar e se afastar, cansa, a gente desanima, e você para de avançar 100 por 1 na vida da pessoa por causa da teimosia dela. Imagina se Deus fizesse isso com a gente. Mas se você perseverar, não é só falar, entende? É você mostrar a luz, salgar a vida da pessoa, interceder por ela, jejuar por ela, trazer o reino na sua vida para impactar a pessoa na luz que vai brilhar naturalmente. Não é só falar, senão vai para a terapia, lá você fala o que você quiser o tempo todo. Deus é muito mais do que isso. A pessoa tem que perceber a luz em você. E aí a oposição diminui, porque a Bíblia diz que não existem clarão de trevas, tem clarão de luz. E as trevas não resistem à luz, elas não resistem. Quanto mais você brilhar, mais trevas gritarão contra você, maior a oposição. Se você está no amor, maior é a sua vitória, porque não dá para ter vitória onde não existe conflito. Não é uma mega sena de Deus, entende? Que você joga nada e ganha um monte. Não. É uma guerra em que você dá tudo, dá a sua vida, como ovelha destinada ao matadouro. Na guerra, eu vou invadir as trevas, por exemplo, do Jardim Olga, onde o diabo deita e rola. E se lá acontecer algo comigo, vítima de guerra. Mas por medo de guerra não vou entrar na batalha, vai multiplicar 30 por 1 então. Se afasta com medo, vira um intercessor, ou paga para alguém fazer missões, é isso que a igreja faz. Mas se você quer mesmo viver, o Espírito te leva onde tem trevas. Porque nós vemos o Sermão do Monte, que é a última característica do caráter de Cristo em nós, é ser perseguido. Por causa de quê? Por causa da penúltima, por causa da pacificação.
E nós só podemos pacificar o que está em guerra. Se não está em guerra, não precisa ter paz. Já tem paz. Se você é pacificador, Deus te manda onde não tem paz. A oposição se levanta. Toda vez que um invasor invade o território inimigo, nós estamos vendo isso hoje na Ucrânia com a Rússia, existe oposição. Ninguém vai entregar de mão beijada. O diabo também não. E aí você só consegue avançar tendo frutos estando na palavra. E a palavra diz: nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nem tribulação, perseguição, angústia e todo o resto. Então, quando você entrar, aumenta isso. Quando você invadir as trevas, aumenta isso. Não para de invadir. Mostra o nome sobre todo o nome que você carrega. Tem um propósito na oposição, senão Deus tiraria a oposição. Paulo, por exemplo, recebeu revelações maravilhosas de Deus. Vamos ler lá em 2 Coríntios 12, 2. Ele fala dele mesmo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos antes dele escrever esse texto, foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Eu sou o cara, eu tive a revelação. Eu poderia me gloriar, mas eu não vou. Evito falar isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse, que eu sou carnal, minha natureza é vaidosa, então para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Quem mandou? Satanás ou Deus? Deus. Para quê? Para que ele ficasse fraco. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você tem poder de Deus? Ou você está forte? Você busca seu desenvolvimento pessoal ou você busca seu desenvolvimento espiritual? Você quer ser uma pessoa capacitada como pessoa ou você quer uma pessoa ungida com poder? Se você buscar terapia, coach, mentoria, coisas humanas, cursos, teologia, seminário, você vai se capacitar humanamente. Você vai ser maior, mais forte, mais desenvolvido. Você pode mudar comportamentos, parar de semear morte, pode ficar rico, pode ficar cada vez mais poderoso, mais influente, pode subir na escala social, pode ter outros amigos. Você pode, é só você se dedicar. Mas o caminho que Deus tem para nós pode ser esse, mas acompanha o processo inverso espiritual. Quanto mais você se desenvolve no espírito, mais fraco você fica. Porque Deus não quer viver no seu corpo, na sua força.
Imagina Sansão no último ato da sua vida, de derrubar os pilares do templo pagão, tendo que usar a própria força. Deus ia fazer alguma coisa? Não. Ia funcionar? Não. O Espírito está lá dentro de Sansão para agir por meio dele, para fazer a força do Espírito derrubar. Mas aí o Sansão vai na sua própria força e não deixa o Espírito agir. Deixa comigo. Até agora foi Deus que fez, agora eu sei que eu posso, então deixa comigo. Vou fazer. Aí o Espírito se retrai, porque o Espírito é cavalheiro, ele é um gentleman. Vamos ver o que vai dar então. Vai. O que ia acontecer? E aconteceu o que aconteceu quando Abraão teve um filho com Agar, não era para ter. Quando Davi adulterou e assassinou, é isso que acontece na nossa força. Quando Caim ofereceu uma oferta que Deus não aceitou, porque ele era mau e gerava frutos de maldade na sua vida, não aceita, não funciona. Tudo que é humano não funciona. Agora, se é do Espírito, quando é que é do Espírito? Quando nós somos fracos. Como é que Deus faz para fazer a gente ficar fraco? Tribulação, angústia, perseguição, nudez, fome, perigo, espada, morte, matadouro, demônios, poderes. E aí você recebe tudo isso e respira fundo e fala: vou vencer? É a sua postura? Mais uma? Dou conta? Não está cansado? Não enjoou já de lutar na sua força? Do seu jeito? Não cansou de quebrar a cara? De cair depois que está de pé? Porque todo mundo que se exalta é humilhado. Está na hora de correr para Jesus, entregar o fardo para Ele, pegar o dele, que é leve. Sabe qual é o dele? Ele fala do jugo, né? Pega o meu jugo, entrega o seu pesado para mim. Sabe qual é o seu? É a sua força, é o seu pecado, é a sua capacidade. Entrega para Jesus e pega o fardo, o jugo dele. O jugo é aquela madeira que põe no boi. O jugo de Jesus é a madeira que colocaram nele, chama cruz. Pega a cruz, é leve, porque você só tem uma coisa para fazer: morrer, mortificar, renunciar. Descansa. Para que lutar tanto? No Salmo 46, 10, Deus fala para o inimigo do povo de Deus: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Vocês não vão vencer, para de lutar. Eu cansei. E por muitas vezes eu pedi para Deus me livrar das minhas lutas. Por muitas vezes. Como Paulo fez. Ele teve uma revelação tão grande, cresceu tanto na fé com essa revelação, que ele recebeu um espinho na carne. Oposição. E ele pediu 3 vezes para Deus livrar ele, e Deus não livrou. Ele recebeu um não, depois de Jesus falar que tudo que você pedir em meu nome, eu vos darei. Ele recebeu um não, não te dou livramento, não te dou livramento. Deus não vai livrar a gente. Você sabia que Deus não vai te livrar? Esse é um pedido errado que você faz. As suas lutas não vão passar porque Deus não vai te livrar. Elas têm que passar de outra forma. Qual é a forma? Deus falou: a minha graça te basta. Passou a luta?
Não passou. Mas a graça bastou. Hoje ele está lá na glória, não tem luta. Ele contou com a graça e foi mais que vencedor. Porque na morte cessa. Mas tem coisa que é para cessar antes da morte. Porque a graça basta também para isso. Você não vai viver sofrendo, contando com a graça, para aguentar até o último dia de vida em derrotas. Você é mais que vencedor. Mas Paulo teve um nível tão grande de revelação que ele precisou ser mantido prostrado. E aí ele mostra a perspectiva correta na sequência do texto. Portanto, 2 Coríntios 12, 9, no finalzinho. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Isso é oposto ao que o mundo quer que você faça. Quer que você cresça nas suas habilidades, seus conhecimentos, seus títulos, diplomas, força, resistência, elasticidade, capacidade de recuperação. O mundo quer que você se levante, que você é forte, você consegue. Por isso que hoje está uma guerra entre valores, equilíbrios. Hoje é o feminismo que está querendo mandar as mulheres serem mais fortes. Isso é o mundo. Para Deus é todo mundo nulo. Eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Que maravilha! Você quer ter poder para fazer 7 milagres igual Elias? Ou 14 milagres igual Eliseu? Ou incontáveis milagres igual Jesus? Ou mais do que Jesus? É possível fazer mais milagres do que Jesus? Ele falou, quem crê em mim fará as obras que eu faço e obras ainda maiores. Quando que isso acontece? Quando o poder de Cristo repousa em você. É quando você veste o casaco e não tira mais. Ele está repousado em você. O manto de Cristo, a identidade, o fruto, vem dom junto, vem vida junto. Não é dá e tira, é repousar. Quando é que o poder de Cristo repousa em você? Quando você se gloria mais alegremente nas suas fraquezas. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Se você explicar isso para quem não tem um espírito, não dá para entender. É loucura, ilógico, irracional falar que eu tenho que ser forte para ser fraco. É igualzinho tentar falar para Nicodemos que ele tem que nascer de novo. É impossível ser forte na fraqueza. Porque a pessoa não tem o espírito, ela não percebe o poder pulsante fluindo de dentro. Ele entendeu, Paulo entendeu o Sermão do Monte. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Gente, tem alguém falando mal de vocês por causa de Jesus em vocês? Tem? Uhul! Regozijem-se, alegrem-se, pulem de alegria. Pode fazer até... Não faz, que vai ser preso. Ficar peladão igual Davi dançando. Não faz. Mas essa é a bondade, entende? Por quê? Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus,
pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Gente, eu não vivo para acumular riqueza na terra. Não vivo. Porque se eu deixar 10 milhões de reais para o meu filho, eu tento deixar, tá? Mas não consigo. Deus não quis ainda. Mas se eu conseguisse deixar 10 milhões para o meu filho, quem garante que isso não ia desviar o coração dele? Deus sabe. Eu prefiro ter tesouros no céu e ensinar meu filho a investir lá no céu. Então, se alguém está me perseguindo, perseguir os profetas, igualzinho. Eu estou sendo perseguido, então eu estou igual um profeta. São poucos. A Bíblia toda, olha o tanto de histórias, pessoas más, boas, de Deus, do diabo. Quantos são profetas? Poucos. Você é um deles. Só que a recompensa no céu não é só na vida eterna. O reino desceu sobre você? É para hoje. Você tem recompensa hoje. É para essa vida também. Olha só, Romanos 5:3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. Está aqui o tesouro. Perseverança. Nessa vida. Lá na glória você não vai precisar dela, é para cá. Persevera, multiplicando a 100 por 1. Quando você persevera, sua perseverança produz um caráter aprovado, é Cristo. O caráter de Cristo é aprovado em você. E esse caráter aprovado produz esperança. É a esperança de Deus e não a humana, que não fica talvez quando é que Deus quiser. Não, é quando vai chegar. E a esperança não nos decepciona, porque não é uma dúvida, é uma certeza na fé. Estou esperando chegar. E vou esperar até o último dia da vida, mas vai chegar. Se não for nessa vida, vai ser na outra, mas vai chegar. Jesus falou que todo aquele que abre mão de pai, mãe, filho, filha e todas as coisas, receberá na glória 100 vezes mais. Se não receber aqui de volta, vai receber lá. Persevera com caráter aprovado na esperança que ele gera. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. E Tiago 1:2. Tem gente que gosta, né? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quer ver outro prêmio? Outro tesouro celestial? Aqui está no 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Deus está mandando luta, tribulação, o caos sobre a sua vida para você perseverar. E Ele te dá perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Então você deve mantê-la até o fim. Qual é a ação completa? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Sabe o que vai amadurecer? Perseverar. E qual é o resultado disso? Sem lhes faltar coisa alguma. O que está faltando? Estou falando para mim primeiro, Deus, o Senhor sabe. Cabeça dura. Por que está faltando? Da onde que vem a tribulação? 4 fontes. O diabo, ele é oposto a nós. Ele não deixa você perseverar. Ele te traz oposição. O mundo, servo do diabo, escravizado por ele, cheio de filhos do diabo, não aceita que você é diferente, você resplandeça, e eles não. Eles te perseguem e te rejeitam. Sua carne não aceita que você crucifique-a. Ela vai brigar e vai militar contra isso todos os dias, em oposição a você ser influenciado pelo Espírito. Ela vai tentar te influenciar o tempo todo, para você se levantar em ira
tristeza, depressão, preguiça, cansaço, inveja, cobiça, ciúmes e todo tipo de obras da carne. E o quarto, Deus, que prova a sua fé. Deus prova a palavra que Ele te deu. Vamos para o outro lado do lago. Vou dormir. Começou a prova. No comecinho vai bem. Daqui a pouco vem uma oposição, uma tempestade. Reprovaram. O professor precisou ser acordado, resolver o caso e dar uma bronca nos alunos que não perseveraram. Perseveraram no braço. Não tem solução no braço. Eles iam afundar. O Espírito Santo, ele quer reconstruir o seu vaso. Ele te dá a palavra e manda a prova. A prova é ele quebrando o vaso para fazer um novo. Ele não vai deixar você quieto, porque a obra que ele começou, ele vai terminar. E ele quer que o seu vaso seja igualzinho a Jesus. Então, é muitas vezes que você vai ser quebrado e reconstruído. Muitas vezes. Em muitas áreas. Todos os dias. E ele dá a graça, que é o poder, para reconstruir o vaso. Então ele te dá a palavra, te manda a prova para quebrar o vaso para você ver a sua fraqueza. E aí você vai correndo de novo. Em nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo, estou aqui. Capacita que eu estou fraco. Aí ele vem e te dá a graça, que é o poder para restaurar o vaso quebrado. Ele dá a prova e ele dá a solução. Mas você tem que perseverar. 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Você vem na igreja para quê? Para Deus te dar alguma coisa? Uma libertação? Uma provisão? Uma cura? Você veio trocar algo com Ele? Vou oferecer a minha oferta, minha vida, meu tempo no calor, porque essa igreja não tem ar, você podia ir em outra maior, que tem ar, que tem fumaça, luzes coloridas, louvor grande com 10 membros. Mas você veio aqui passar calor. Você veio fazer uma troca com Deus. Está triste com a provação? E precisa de algo, um refrigério? E eu estou. É muita luta. Estou cansado. Acaba uma, chega a outra. Às vezes é ao mesmo tempo. Na verdade, às vezes não é ao mesmo tempo. O resto é sempre ao mesmo tempo. Todo tipo de provação. Todo tipo. Jesus foi tentado em todas as áreas, em nenhuma ele caiu. Todas essas áreas faz parte desse texto aqui. Nós somos entristecidos por todo tipo de provação. Então, põe na sua cabeça que essa é a sua vida.
Deus usa isso para te deixar fraco na carne. Põe isso na cabeça. Aceita. Aceita a luta. Faz parte da vida. Se alguém falar, você não tem um Deus fiel, está fazendo o papel do amigo de Jó. Rejeita. Que Deus é esse seu que te deixa endividar? Que Deus é esse seu que não te cura da doença? É o diabo falando isso. Que Deus é esse aí que não te dá o pão que pode ser transformado da pedra? É a mesma frase. Rejeita. Nós passamos por lutas, porque Deus quer saber quem vai ser aprovado. Nós temos uma vida como um pó, um sopro, não dura. Apesar de que cada dia parece que não acaba, e tem uns que são mais longos ainda, mas passou. Me fala um dia só na sua vida, um dia, pode ser ontem, talvez ontem você consiga, anteontem você já vai ter mais dificuldade. Me fala um dia, não, acho que você não vai conseguir. Me fala um dia na sua vida, desde a hora que você acordou até a hora que você dormiu, tudo que você fez, tudo que você pensou, tudo que você sentiu. Me fala. Passou. Você lembra? Não. Passou. Vai chegar no último dia de vida, todos os outros vão ter passado. É rápido. A perseverança também. Persevera, porque é rápido. Fala, mais um pouco. Vocês já viram o filme lá do futebol? Desafiando Gigantes. Lembra do cara carregando o outro no campo? O outro nas costas? Dá mais um passo, mais um, só mais um, está chegando. Daqui a pouco, chegou. Ele vai olhar para você e falou, foste fiel no pouco, entra no gozo do seu Senhor sobre o muito. Mas tem que perseverar. Versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, olha só, hein? A prova da fé que vai comprovar a sua fé. É uma prova que fala, tá aprovado, carimbado aí, passou, ganhou a carteira de habilitação celestial, pode entrar para dirigir. E lá não vai ter carro, então vai ter o teletransporte. Então, beleza, estou dentro. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Sua fé que você tem é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Isso é um tesouro do céu. E você tem ele. É a fé. Viva por ela. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Ele está crendo que estamos vivendo pela fé perseverante. Nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, a salvação. Quem que é salvo? Como é que é essa vida? Como é que a gente persevera? Como é que a gente ouve com o coração aberto? Quem que é um exemplo para a gente nisso? As crianças. A hora que Jesus falou, vamos lembrar, Mateus 19,14? Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Não precisa ter força. Não faz força. Seja uma criança. É fácil ser criança. Quem tem vontade de voltar? Volta agora.
Deus olha para a gente no reino e vê um monte de bebê, tudo se achando forte. Não faz isso. Seja criança. O reino é seu se você for criança. Fraco. E olha o nosso texto em Romanos 8:36. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Crianças. Manso. Manda aí, vai. Manda ficar, fica. Manda falar, fala. Manda não falar, não fala. O que ele faz daí com criança desobediente? O que a gente faz? Disciplina, deixa de castigo. Corta alguma coisa. Tem que ser igual criança, obediente. Nossa carne é muito fraca e ela não quer que a gente fique criança. E aí Deus manda tribulações para a gente crucificar ela. Pega a oportunidade da tribulação e crucifica a sua carne, que quer ficar forte. Atos 14, 21 e 22, Paulo e Barnabé começaram a pregar as boas novas em Derbe e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, 3 cidades, fortalecendo os discípulos. Olha o que eles estavam fazendo, hein? Vou fortalecer vocês agora. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem na fé, dizendo, presta atenção, hein? Recebe a força do céu agora, hein? Estou encorajando vocês, hein? Agora, abre aspas. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Fecha aspas. Respira fundo e dá uma risadinha. Sério? Beleza, estamos nessa. Agora, nosso texto tem 2 focos. E isso, e qualquer outro? O amor. Ali está a solução. O amor é a solução. Como? Ele começa e termina com isso. Ó, vamos lá de novo. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa a trazer a desgraceira toda. E no penúltimo, 38. Pois estou convencido de que nem, e no 39. Nem, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Começou e terminou com amor. É um quadro cuja moldura é o amor. Te protege. E no meio é o caos. É a sua vida. Nada te tira do caos para fora do amor, porque o amor te protege. Nada te tira. Nada. Quando você pegar esse quadro da sua vida, em que o amor fez parte dela, como uma moldura fechada, não vaza nada para fora, porque está aqui a promessa, nada te separa disso. No meio do caos de dentro, a sua vida toda no meio de lutas, você vai pegar isso na hora da morte e vai colocar isso diante do Senhor. Ele vai apagar a desgraceira da sua vida. As lágrimas serão enxugadas, as doenças serão desaparecidas, a maldade extinguirá. Onde está a morte, a tua vitória? Sumiu. O diabo vai ser destruído. Morreu. Aguenta o tranco dentro do amor. Quando você está dentro do amor, não é para você ficar sofrendo. Você está no amor. O caos faz parte, mas não é para você entrar dentro do caos. Igual os discípulos no meio do barco na tempestade. Entende? Tem que ser criança fraca para entrar no caos e trazer bonança. Mas não é na sua força. Deus está trazendo caos para a nossa vida. Ele permite o diabo. Ele ainda deixou a carne com a gente.
E a gente está no mundo. No mundo passareis por aflições. Está o caos aqui em volta, dentro desse quadrinho. Que vida é essa? É vida para reinar. O amor é a chave. Você pode fazer todo o possível e todo o impossível, com o dom que Deus te dá, com unção, e usar o nome de Jesus para isso. Você pode. Você pode afetar o caos à sua volta. Mas se não tiver amor, 1 Coríntios 13, 3 versículos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Compaixão, olhar para o próximo. Sua vida foi colocada no caos para alcançar o caos do próximo. Deus te treina na sua luta, porque vai ter alguém para você abençoar na luta igualzinha a sua. É para você reinar sobre a sua luta e sobre a luta do próximo. E ensinar ele a reinar também. Porque Deus é amor. 1 João 4,8: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E não adianta você conhecer Deus sem conhecer a sua palavra. Mateus 7 diz, vamos prestar atenção agora sobre a palavra. Estamos terminando. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Tem que ser criança. Tem muito adulto aí falando de Jesus que é Senhor e não é criança. Está forte falando que Jesus é Senhor. Jesus vai usar a minha riqueza, Jesus vai usar a minha capacidade, Jesus vai usar o meu contexto. Comprei um carrão de 300 mil para Deus usar. Me poupe. Vende o carro, dá o dinheiro para os pobres e acumula o tesouro no céu, que é isso aqui que a gente está lendo e muitos outros. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, Mateus 7, 21, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é que faz a vontade do Pai? Uma criança obediente. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Olha o que a pessoa faz. Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Você pode fazer o que for, se não estiver no quadrinho do amor, não está em Deus, não conhece Ele e Ele não conhece também. Nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O cara profetizou, realizou milagres. O cara expulsou demônios. Isso é fazer o mal? Sem amor é. Quando é que você mostra que ama a Deus? Quando você obedece a sua palavra. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, caiu a chuva sobre a casa do homem prudente. Sopraram os ventos também, e deram contra essa casa. Provações, tribulações. Por que não é uma casa imune? Porque nós estamos no quadro do caos. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato. O outro, ele diz que era o prudente. Esse é o insensato.
que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E olha, a notícia estarrecedora para um crente ouvir. E foi grande a sua queda. Que decepção! Profetizou, expulsou demônios e fez muitos milagres, que é o que todos os crentes estão buscando. Vai chegar no final: não te conheço, sai de perto de mim, porque você praticou o mal e a tua casa está caindo. Tudo que você construiu foi humano, foi de adulto, para mim não serve. Tchau. Não praticar a palavra de Deus é o oposto ao amor. Eu amo Deus, então pratica a palavra dele. Você ama Deus, mas só da boca para fora e não vai para a Bíblia para viver ela, você está fazendo mal. Vou dar a instrução de novo que eu dei quando a gente entendeu as duas árvores. A gente estava na árvore do bem e do mal, a gente parou tudo para vir para a árvore da vida. Vou falar de novo a mesma coisa. Você está falando que ama Deus e não está obedecendo cada versículo da Bíblia, para tudo, porque tudo que você está fazendo é mal. Para de perder tempo e construir sobre a areia. Reavalia tudo. Chama o arquiteto mor de novo para avaliar a tua vida e põe tudo no prumo. Pega o projeto de novo e constrói sobre a rocha. Pratica isso. Não adianta fazer milagre, profetizar, no louvor, pregar, expulsar demônio, curar enfermo. Não adianta. Mas, se estamos no amor, nosso texto diz que somos mais que vencedores, por meio de Jesus Cristo. Dá para entender? Você está em Jesus Cristo como criança? É fraco? A tribulação chega, nas duas casas vai chegar. É a vida. Espero que a sua se sustente. Meu trabalho e o trabalho da igreja, entre nós, é a gente fazer as nossas casas serem edificadas na rocha. E se a gente vê alguém, por favor, se você vê alguém edificando sobre a areia, alerta essa pessoa. Alerta. Não deixa ela continuar assim. Não deixa o sangue dela estar na sua mão se ela morrer em pecado. Não estou falando que vai para o inferno, mas o sangue dela pode ser responsabilidade nossa. Nós somos chamados a edificar-nos mutuamente. Amor, voltado para o próximo. Amém? Vamos praticar.